Carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 até o 7, que diz assim: Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra é quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. A gente leu Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o 8 também, até o versículo 8. Então, se você tiver a oportunidade de pegar alguns ótimos comentários bíblicos, até mesmo a nota de rodapé que está presente na Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai ver alguns comentaristas afirmando que esse texto aqui está fazendo referência à questão da blasfêmia, da apostasia, né? Do abandono da fé, da pessoa que uma vez teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus e essa experiência ela foi colocada de lado, a pessoa apostatou, um abandono consciente da fé. Mas também a gente pode entender esse texto bíblico aqui de outra maneira. Algum tempo atrás, logo no início da nossa fé, quando a gente leu esse texto aqui, criou na gente um tipo de conflito, porque é este que vos fala, né? O irmão Messias. A gente, quando leu esse texto aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 7 até o 8, criou um conflito na gente. Por quê? Porque a gente até então, a gente já tinha lido um trecho bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, que fala a respeito da parábola do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E por que a gente criou um conflito, né, na nossa mente de novo convertido? Né? Porque a gente pensou assim, poxa, como é que na carta aos Hebreus a Bíblia fala que a pessoa que teve uma experiência com Deus e cai não pode mais voltar, não tem mais jeito para essa pessoa, e na parábola do filho pródigo a gente vê ali por intermédio daquela parábola que existe sim uma segunda chance, uma nova chance para uma pessoa que caiu, se afastou do Senhor, mas depois volta, né? Criou um conflito. Poxa, lá em Hebreus diz que não tem mais jeito e na parábola do filho pródigo diz que tem jeito. Então, pegando isso e juntando com alguns outros textos bíblicos, Deus nos deu uma visão diferenciada de alguns comentaristas que fazem referência ao capítulo 6 da carta aos Hebreus, como o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, que fala a respeito da apostasia, né? De que maneira nós entendemos? Se você chegasse para nós hoje e perguntássemos, irmão Messias, de que maneira tu entende o capítulo 6, o versículo 4 até o 8 da Epístola aos Hebreus, quando fala daqueles que uma vez foram iluminados e tiveram uma experiência com o Espírito Santo e recaíram, e não tem mais jeito para essas pessoas? Nós podemos entender esse texto aqui também, além de um tipo de apostasia, a gente entende também como uma rebelião voluntária contra Deus, ou seja, blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você vai lá para o capítulo 12, o versículo 31 do Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o versículo 31 de Mateus, a gente vai estar vendo uma coisa legal aqui, interessante, Jesus falando com os religiosos de sua época. O capítulo 12, versículo 31 de Mateus, vai dizer o seguinte, ó: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O que Jesus estava querendo fazer falando aqui? É porque os religiosos aqui estavam acusando Jesus de estar expulsando os demônios e curando as pessoas, não pelo dedo de Deus, mas movido pelas forças de Satanás. Aí o que foi que Jesus disse? Olha, tudo que vocês falam contra mim vai ser perdoado, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não vai ser perdoado, não. O que Jesus estava querendo dizer? É que os fariseus ali, eles sabiam e tinham consciência que Jesus tinha sido enviado por Deus. Eles tinham consciência, muitos deles ali, tinham consciência que o que estava operando na vida de Jesus Cristo era o poder de Deus, era o Espírito Santo. Mas eles, de forma voluntária, estavam resistindo a ele. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de revolta voluntária. A pessoa está consciente do que está fazendo. É uma revolta voluntária. A pessoa sabe que está se voltando contra Deus. A pessoa já teve uma experiência com o Espírito Santo. E agora a pessoa está voltada, está falando até contra, né? Era o que estava acontecendo com os religiosos da época. Então, quando a gente pega aquele texto que está presente no capítulo 6
e o versículo 4 até o 8 de Hebreus, que fala daqueles que tiveram uma experiência e recaíram, ali, além de estar falando a respeito da apostasia, do abandono da fé, também está fazendo referência à questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma revolta voluntária contra Deus. A pessoa sabe o que está fazendo. Às vezes a pessoa, em determinado momento da sua vida, às vezes a pessoa fala mal do Evangelho, fala mal de Jesus Cristo, e não sabe nem o que está falando. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo parte de alguém que está sabendo o que está fazendo. A pessoa está consciente. Né? A gente não pode nem comparar isso com uma pessoa que, às vezes, em um momento de raiva, né, às vezes murmura, abre a boca e fala o que não é para falar. Né? Aqui não, aqui no caso é a pessoa que está consciente, a pessoa sabe que está falando mal de Deus, sabe que muitas vezes tem uma pessoa que está sendo usada por Deus, sabe que a Bíblia é inspirada, mas a pessoa insiste em uma revolta voluntária. Foi isso que estava acontecendo com Jesus aqui nesse contexto. No capítulo 12, versículo 31 do Evangelho de Mateus, os religiosos de sua época, eles sabiam, estavam conscientes de que Jesus ele era realmente o Cristo. Mas eles insistiam em dizer o quê? Que aquilo ali eram forças satânicas. Aí Jesus falou, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, sabe por quê? Porque vocês não estão falando na ignorância, vocês sabem o que estão fazendo. Então, quando a gente pega, respondendo até a pergunta de um amigo que um amigo nos fez, né, ali pelo Zap, até pouco tempo, né, como nós entendemos o capítulo 6, do versículo 4 até o 8 da carta aos Hebreus, que fala daqueles que uma vez caíram, ali não está fazendo referência a respeito de uma pessoa que às vezes comete uma falha e depois se arrepende, né, e depois se reconcilia com o Senhor, não é isso não. Ali está falando a respeito da apostasia e da revolta voluntária. A pessoa sabe que já teve uma experiência com o Espírito Santo, já teve uma experiência com Deus e fala contra, né, se levanta contra, fala mal da mensagem do Evangelho, da Bíblia Sagrada, consciente do que está fazendo. Então, é disso que se trata. O texto sagrado presente no capítulo 6, do versículo 4 até o 8 da carta aos Hebreus. É uma revolta voluntária. Né? E que Deus em Cristo, Ele continue tendo misericórdia das nossas vidas e concedendo a mim e a você um início de semana abençoado e cheio da misericórdia do nosso Deus.